Oi, oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Papo de Consultório, nosso podcast que é literalmente um bate-papo, trazendo aí novidades para os profissionais da área da estética. E aqui nós falamos muito além da técnica, nós prezamos exatamente por falar aquilo que não se fala tanto por aí. Sou a doutora Monique Veloso, biomédica esteta, e bora lá saber quem vai estar com a gente aqui hoje. Vou apresentar para vocês, mas vou deixar ela se apresentar, claro. Estou com a Jaqueline Antunes. Jaque, né? Posso falar só Jaque? Por favor. Jaque, é um prazer ter você aqui com a gente. Seu nome foi muito pedido pelas meninas da nossa comunidade no nosso primeiro encontro, né? Vou falar mais disso para vocês daqui a pouco também. Então, não tinha como não ser você com a gente aqui hoje. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Estou muito feliz, primeiramente, de estar, né, com você no Papo de Consultório, um projeto, assim, que eu falo que veio do coração de Deus, Sim, né? Foi. E muito feliz, né, por esse movimento na área da estética. E para quem não me conhece, Jaque Antunes, meu nome é Jaqueline, mas eu falo que só minha mãe pode me chamar assim quando tá com raiva, né? Jaque pros íntimos e para todos. Jaque Antunes, eu sou cristã, sou casada com o Luiz, tenho o Rafael de 2 anos, meu filho amado, né? Um anjinho, né, Monique? Maravilhoso, gente. Eu sou formada na área da estética e cosmetologia. Há 13 anos eu empreendo na área da beleza. Hoje eu sou, né, além da parte estética, eu também sou mentora, né, de empreendedoras, sou líder da comunidade Empreendedoras Relevantes, né, Monique faz parte também. Sempre direcionando ali as empreendedoras ao próximo nível. Também sou líder da comunidade Mulheres Equilibradas e escritora. Faço tudo com muito amor, sempre com o propósito do Senhor em movimento também. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse bate-papo com Monique, com vocês. É uma honra pra gente, mais uma vez, né? Eu vou falar isso. É uma honra pra gente ter você aqui, já que fez parte de uma virada de chave na minha vida. Vamos falar disso também, né, Jaque? Vamos aprofundar mais a respeito. Conta aqui pra gente, Jaque, antes de você ser mentora, como que você começou a empreender? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada sua de ter entrado no mercado da beleza, da estética. Eu falo que a estética caminha comigo desde quando eu tinha 12 anos, que eu lembro que eu sempre gostava muito de maquiagem. Eu acho que toda menina, né, ali aquela parte de cuidar dos cabelos. E eu sempre gostei muito de estar neste movimento, né, de mulheres mesmo, de se cuidar. E eu lembro que quando eu descobri a área da estética, eu estava trabalhando de CLT, eu era vendedora no depósito de construção. Quem nunca, né, Totalmente gente? oposto, né? Totalmente oposto. E aí eu descobri que iria ter, um amigo meu me ligou, falou que ia ter uma faculdade em Belo Horizonte de estética. E eu falei, olha, legal, vou fazer. E foi a minha virada de chave mesmo, que eu decidi fazer o técnico, fazer a faculdade, ingressar mesmo na área da estética. Isso foi no ano de 2013, né? Tem mais de 13 anos que eu estou empreendendo na área da beleza. E foi a minha maior alegria, assim. Eu lembro que a minha mãe ficou desesperada, Monique, que ela não queria. Não, a área da estética. Ninguém faz massagem hoje em dia. Você vai fazer um concurso pra polícia. Mãe gosta de concurso, né? A minha também, gente. Você passou por isso, né? Nossa, gente, demais. Não, mas era um sonho do meu coração. E ali eu fui firme e comecei na área da estética. E quando eu comecei, eu já entendi que não era só um procedimento, era cuidar de uma vida ao deitar na minha maca, sabe? Ali o Senhor já começou a trabalhar essa parte, além da técnica, uma autoestima, um cuidado. E foi, assim, a grande alegria entrar para a área da estética. E tudo que eu conquistei hoje, né, para a glória de Deus, foi através da estética. Isso é maravilhoso, né? Daí a importância da gente entender os propósitos, né, Jaque? Qual o seu propósito? Qual a sua missão de vida? Porque se a gente for só escutar os outros, a gente não segue aquilo que vem do coração de Deus pra gente. E eu acho que essa, Monique, é uma virada, um nível de consciência muito grande quando você entende que tudo que você fizer, em Colossenses fala isso, né? Tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. Então, o seu trabalho, ele tem um propósito nessa terra também. Exatamente. Então, seja se você é biomédica, esteticista, enfermeira esteta, né? Da área da beleza, você
tem realmente uma profissão que você cuida de vidas, e quando a gente cuida de vidas, a gente está cuidando das vidas do Senhor, Exatamente. né? Isso muda tudo, né, Monique? É muito profundo, né, a área da estética. É muito profundo. É só quem trabalha mesmo que consegue ter entender a dimensão disso, né? Eu falo que ali, ao deitar na maca, às vezes ali na cadeira mesmo, num pré-atendimento, né, num pré-procedimento, você não está lidando só com o físico, só com a estética, você está lidando com as emoções. Você está lidando, tá tocando em outra alma, né? Você tá tocando outra alma, não é só o físico. Essa semana eu fiz um vídeo e falei, macaterapia. Uhum. As nossas clientes abrem, nossas pacientes abrem situações que muitas das vezes ninguém sabe, só Exatamente. nós. Isso é muito profundo. Quantas gravidezes que eu já fui a primeira a saber. Eu também. A primeira, ninguém sabia, eu fui a primeira, já recebi teste. Tudo. Monique, tá positivo mesmo. É. Então vai muito, muito além, né? É um propósito mesmo. Exatamente. É um propósito. Eu sou suspeita, porque eu amo essa Também. área. Amo. Já que você começou, você fez o técnico, né, primeiro? Isso. E eu sei que você chegou nas sobrancelhas aí mais pra frente. Isso. Como que foi esse processo? Eu falo que o maravilhoso da área da estética, que a gente não trabalha só uma coisa. Nós sempre vamos fazer vários cursos, sempre precisamos estar evoluindo, mas tem algo que chama mais atenção. Uhum. Então, durante esse processo meu na jornada da estética, eu trabalhei muito com estética facial, estética corporal. E em 2019, quando eu abri a minha clínica mesmo, deleguei, montei equipe, né? Estruturei tudo para o próximo nível, eu senti essa necessidade, né? De delegar a parte mais da estética e trabalhar mais com a micropigmentação. Hoje é o meu papel principal, né? Minha formação principal, eu sou especialista em estética, em sobrancelhas e micropigmentação labial, mas tudo dentro da estética. Então, eu trabalho não só o externo, eu preparo a pele, eu preparo o lábio. E foi uma virada em 2020, e foi a partir disso que também vieram convites, né? Para ser embaixadora de grandes marcas a nível nacional, a palestras, né? Eu desenvolvi junto com a Biodermis também um kit labial de hidratação. Então foram vindo, né, convites, mas eu falo que não tem como você estudar a parte estética, a anatomia, a fisiologia da pele e fazer qualquer procedimento externamente. Você sempre vai olhar para a pele, como ela reage. Então, assim, ligar, né, a micropigmentação, que as pessoas pensam que é externamente, mas com a formação estética é um diferencial. Com e toda certeza. Ao ensinar isso para as minhas alunas hoje, eu falo assim, meu Deus, como é diferente. É o mais, né? É o fazer um algo a mais. Micropigmentação todo mundo faz. Uhum. Mas uma micro, com uma preparação da pele, com um spa ali, né, das sobrancelhas, Sim, a Jaque faz, né? Isso é totalmente diferente. Ô, Jaque, interessante que você fala que você teve essa virada, né, de ir pro mercado da estética em 2013, quando Isso. você foi se profissionalizar, mas a sua clínica você só foi abri-la em 2019. Aham. Então, o processo, que é o que a gente gosta de trazer muito aqui, né? Porque todo mundo vê só o bonito. A Jaque hoje, mentora de mulheres, a Jaque especialista, reconhecida no meio da micropigmentação, mas foi um processo que você foi galgando para chegar até a sua clínica e a profissional que você é hoje, né? E eu gosto muito da jornada do herói, eu trago isso dentro da mentoria, trabalho muito com a Monique isso. Por quê? Porque todo mundo tem um começo. Então, não importa se talvez você está começando dentro da sua casa, no seu quarto, ou está começando em uma parceria, todo mundo tem um começo, né? O meu começo foi na salinha dentro da minha casa, no quartinho dentro da minha casa. Quem nunca? Eu também. E eu sou tão grata a Deus, porque se ele tivesse me dado a oportunidade de ter uma equipe no início, eu não sabia como gerir. Eu não sabia como delegar, eu não sabia como liderar. Teria arruinado antes de começar, né? Não tem como, porque a semente, ela tem um tempo de preparo. Primeiro você prepara a terra, depois você semeia, depois você vem ali, né, regando para que ela dê frutos. Então, foi esse processo que eu fui estudando muito sobre liderança, estudando muito sobre posicionamento. Eu fiz muitos cursos fora, eu lembro que meu primeiro curso, assim, de virada de chave sobre mentalidade e empreendedorismo, eu fiz em
Campinas. Foi a minha primeira viagem, assim, a trabalho. Foi um marco na minha carreira. E eu fui aprofundando. Então, foi essa jornada mesmo, entendendo, né, o que eu queria delegar. E aí, quando nós construímos toda a parte da estética, eu falei, não, então essa parte aqui eu não vou trabalhar mais, que eu vou me especializar em micropigmentação, e aí eu vou delegar essa outra parte de atendimento, delegar uma secretária para atender o WhatsApp, porque quanto mais tempo eu tiver, mais eu vou atender, então eu delego essa parte. E foi esse processo mesmo. E a gente tem uma frase que a gente ama. Só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Então, assim, talvez você está vivendo esse processo, vá com calma, que no final tudo dá certo, né, Monique? Exatamente, faz parte. E eu aprendo muito com você, já, que é uma frase que me direciona, né? Começou a me direcionar desde que você começou a me mentorar, inclusive, né, gente? A Jaque é minha mentora desde janeiro, Jaque. Janeiro. Foi uma virada de chave, né, na minha carreira, na minha vida profissional. Estamos construindo também, é um processo, mas nós vivemos um tempo de aceleração em 6 meses, com o direcionamento certo. Mas uma frase que eu aprendo, que eu busco ela para minha vida todos os dias, quase que um mantra: não menospreze os pequenos começos. Isso. E o ponto zero, ele é muito particular de cada pessoa, muito. né? Eu falo que nem para irmãos o ponto zero ele vai ser igual. Um tem uma facilidade para uma coisa que o outro de repente não vai ter, porque a gente pensa muito, o ponto zero é diferente pensando no financeiro, mas não é só no financeiro. Ele é particular por diversos outros fatores, né, Jaque? Mentalidade. E Jaque, com essa vivência que você tem com as mulheres empreendedoras, o que você vê que é a maior dificuldade dessas mulheres que empreendem hoje em dia? Então, empreendendo há 13 anos, lidando com mulheres, eu falo que o meu maior propósito de vida realmente é impulsionar mulheres, é o que queima no meu coração. E diretamente para a área da estética, né, que é a nossa área, no início, quando a gente começa, a gente quer ali, né, aprender sobre técnica, formação. Eu falo com todo mundo, estudem, mulheres estudem, se aprimorem, sabe? Sejam as melhores na área de vocês. Mas chega um tempo que precisa de mais. Só a técnica ou só a formação, ela é um nível. Então, hoje, o empreendedorismo, ele é uma escada, onde você precisa subir degrau por degrau, com esse nível de consciência. Sim. Uma palavra, assim, que eu gosto muito de falar, lucidez. Então, se você começou agora, você precisa preparar a sua cartela de clientes, o seu espaço para receber, ter bons produtos, ter uma boa técnica. Se consolidou com uma agenda boa, vamos pro próximo passo? Então, agora vamos criar um método exclusivo, vamos ter uma diferenciação no mercado, vamos trabalhar a experiência do cliente. Chegou nesse ponto, aí começa a surgir, você dá curso? Você dá mentorias? Aí você se prepara, porque eu trabalho muito, é algo que nós vamos nesse próximo nível trabalhar, né, Monique? Sim. A didática de ensino, não é só dar um curso, mas como, para quem, toda essa parte realmente, sabe, de estruturação, é um próximo nível, sabe? Então, todo empreender, ele possui níveis. Então, nível de consciência, aonde você está hoje? Porque talvez você hoje esteja tão focada no seu atendimento que você já era para estar no nível já de ensinar. Só que você não se preparou para isso. Acontece, né, Jaque? Acontece muito. Acontece com frequência, nenhuma experiência individual. Não tem como. E ali você quer ficar, é só isso daqui. Não é, sempre tem o próximo nível. Então, o primeiro ponto, você que empreende na área da beleza, qual é a sua estação atual? Lucidez, claramente aí, aonde você está agora. Porque essa lucidez vai te tirar da comparação, que é o grande problema hoje, né, Monique? A comparação. Eu olho pra alguém que está lá no número 8 e eu estou no número 4 e eu quero pular direto pro 8. Não tem como. É impossível. Impossível. Se tentar fazer isso, vai arruinar. E aí, olha só, arruinar. do 4 pro 8, pra você voltar... Aí dói, né? Dói.
É melhor doer menos subindo devagar do que a queda, né? Ter que voltar lá atrás. Com certeza. Então, lucidez realmente é o que as mulheres empreendedoras precisam hoje em dia, sabe? De aonde eu estou e qual é o meu próximo nível agora. Trazendo essa mentalidade pro agora. Acho que esse é o grande desafio das empreendedoras da área da estética. É realmente desafiador. Ainda bem que eu tenho uma mentora para me direcionar, né? Mas quase que aconteceu esse erro, né, Jaque? Porque eu queria ir para um próximo nível. Na verdade, a vida está me empurrando para um próximo nível. Só que a gente precisa de preparar uma base sólida para ir para esse nível. Isso. Se eu tentasse ir de uma vez, não estaríamos nem gravando aqui agora. Já teria, desculpa a expressão, mas já teria dado ruim. É essa a expressão. Teríamos que refazer. Isso, eu brinco sempre. Refazer é mais difícil do que começar do zero. E fazer bem feito. Calma que vai dar tudo certo. Os processos. Voltamos lá na frase, né? Precisamos respeitar os processos. O tempo, as estações. A gente tem aprendido tanto. Isso é muito bom, né, Jaque? Poder trazer a experiência mesmo. É o que eu tenho tentado trazer para as meninas da comunidade, inclusive. Nós temos uma comunidade. E eu falo muito isso. Do que eu vivi. Trazer essa experiência mesmo. Porque ver o posicionamento da Monique hoje nas redes sociais é muito bonitinho, né? Você acha que a Monique já fazia daquele jeito. E não. Teve um dia que Jaque me deu um balde de água fria. Que ela falou, Monique, antes dela ser minha mentora. Você aparece, mas é solto. E a expressão dela foi essa. É solto. A gente precisa de alinhar isso. Você é boa, mas é solto. Não comunica bem. E aí estamos no processo, mas já avançamos muito, né? E algo assim que uma estratégia que eu trouxe na vida da Monique, no negócio dela, e que talvez seja uma chave para quem tá assistindo também, é aprendeu, aplica. Sim. Gente, como é difícil para você, mulher empreendedora, entender que se você aprendeu algo e você já está no tempo, você precisa da ação, né? Eu até brinco, orar é orar e agir, ação. Então, na nossa vida também é assim. E eu preciso aqui publicamente honrar a vida da Monique, porque tudo que eu dava direcionamentos, Monique, isso aqui não tá legal, vamos fazer dessa forma? Mesmo ela sabendo que ela não queria, ela fazia. E sempre dava resultado, sempre. Monique? Principalmente as coisas que eu tinha dificuldade, né? Que eu tinha, não. Tem coisas que a gente vai ter dificuldade mesmo. Eu falo que eu sou uma tecnoburra, gente. Eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade com edições. Mas é melhor fazer uma edição ok do que eu não fazer uma edição, né? Isso. Até porque a gente tá lidando com gente. Eu tenho tentado tirar essa capa mesmo, né, Jaque? Da perfeição. Perfeccionismo. Isso, é trazer o real, a vida real. Hoje eu trago muito isso. Vida real, gente. Vida real. Hoje aconteceu isso e isso, porque a gente tá falando de vida real. E na vida real, a gente não controla tudo. A gente planeja e nem sempre vai sair conforme o planejado. Eu acho que nós mulheres somos muito perfeccionistas, né? Eu aprendi em 2015 com a Rosângela, que foi minha primeira professora de estética maravilhosa, da Toque Natural. Ela falava assim, Jaque, o perfeccionismo, ele é um defeito. Porque você nunca se sente boa o suficiente e sempre que você entrega algo, você não celebra. Ele rouba a celebração. Mas você ser detalhista... Detalhista é um olhar de elegância, um olhar de, nossa, entreguei o meu melhor, obrigada, Deus. Então, que nós possamos ser essas mulheres, essas empreendedoras, mulheres detalhistas, mas não perfeccionistas que deixam de celebrar as suas conquistas. Exatamente, Jaque. Tá vendo, gente? O tanto que a gente aprende com a Jaque. E nós somos cristãs, né? Sim. Então, é impossível a gente não trazer essa aplicação, né, Jaque, para o nosso negócio. Então, vocês vão ver a gente falando muito aqui sobre essa parte. Eu sempre falo isso, fé e trabalho. Não tem como separar. É você unir para você potencializar o que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, é a nossa base principal. Eu falo que Deus é meu fundamento e sem Ele, realmente, nós não somos nada, inclusive no nosso trabalho. Então, eu levo a palavra de Deus e o que eu acredito como fé para tudo
aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E mais uma vez, gente, estou aprendendo tanto. Vou fugir um pouquinho do script aqui, inclusive, para eu falar isso de uma vez. No nosso primeiro encontro, foi feita uma pergunta direcionada a mim, Jaque. Porque eu venho falando muito dessa aceleração, dessa virada de chave que eu tive, dessa mudança. Eu atendi em um consultório pequeno, hoje a gente tem uma clínica pequena né? Processo, mas é uma clínica, né? Uhum. E aí me perguntaram, tá, você fala tanto que mudou, mas o que que mudou? O que que te levou a mudar? Que virada que foi essa? E eu citei para as meninas que era impossível eu falar dessa mudança sem eu falar da minha fé. Porque eu tive um direcionamento da parte de Deus, eu precisei de dar um passo de fé. E aí vem o outro ponto importante, a decisão. Porque eu tive que decidir dar aquele passo, obedecer. Mas eu agi baseada na minha fé. E isso, independente de onde me perguntarem, eu não vou deixar de falar e de levar essa parte, né? Foi baseado na fé e aí eu tive a decisão de seguir pro que eu tinha que fazer, pro que eu tinha que viver. Até mesmo porque antes de você ser a Monique doutora, a Monique biomédica, você é a Monique filha amada do Pai. A sua identidade não é o que você faz. Gente, quando você, mulher empreendedora, entender que a sua identidade não é o que você faz, é quem você é, tudo fica mais leve. Isso foi uma virada de chave pra mim também, sabe? Porque eu já me apresentava falando, então, o meu negócio... Aí a pessoa, tá, então ela te vê como um negócio. Mas não, antes de ser a Jaque mentora, a Jaque esteticista, eu sou filha amada, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou esposa, eu sou mãe. E que bom que eu tenho essas versões. E dentro disso, eu também sou uma profissional maravilhosa, excelente no que o Senhor colocou. Então, essa virada de chave que eu acho que aconteceu na sua vida também, de além da Monique biomédica, a Monique também, que é filha amada do Pai, que é muito amiga, que é muito família, sabe? Essa Monique também veio muito à tona, né? E isso trouxe o quê? Conexão. Exatamente. As pessoas querem agora, Monique, eu quero estar com você, mas às vezes é para você me aconselhar, é para você me dar uma palavra. Então, isso muda tudo. Acontece. E não podemos fechar isso numa caixinha, sabe? Uma hora eu sou biomédica, dentro do meu consultório eu sou biomédica. Mas na minha casa, na igreja, não, gente, não é. Você é o que você é em todos os ambientes. E que graça há nisso, né? Exatamente. E eu ia até te perguntar aqui agora, por que tantas mulheres têm dificuldade de se posicionar? Eu vou te falar meu ponto de vista, e aí, né, eu quero sua opinião também. Mas eu acredito que é principalmente por não ter a maturidade de entender a identidade. É isso, né? Porque quando você entende a sua identidade, quem eu sou, eu tenho clareza de quem eu sou, você não tem... Eu falo por mim. Você para de ter esse medo de se posicionar, de aparecer. Hoje mesmo eu postei uma story que eu comecei a gravar, estava ouvindo um louvor de manhã. E eu estava lá cantando, tinha começado a gravar. Eu falei, por que eu não vou postar essa parte? Vou só falar do café que eu estou tomando. Essa é a Monique de manhã. Isso. E o que os outros vão pensar não vai me afetar de... Meninas, apostando isso? Sim, porque essa é a Monique. Então, hoje que eu tenho a minha identidade firmada... Isso pra mim não se torna um problema. Mas eu acredito que as pessoas têm dificuldade de se posicionar por isso, né? Identidade. O grande, né? O grande, eu chamo de gap, que é aquilo que é problema, né? Todos nós temos gap, temos problemas que precisamos ser solucionados. E aí, é justamente esse ponto. Sabe? Tá, então eu empreendo, eu tenho um negócio, eu amo o meu trabalho, mas e agora? E o restante? Nós viemos de uma era que precisava humanizar tudo, e aí, mais uma vez, humanizar não é mostrar só a sua intimidade o tempo todo. É você trazer a conexão com o que você faz para o seu público. Então, Monique, sendo uma profissional da área da estética, biomédica, quando ela mostra que está na academia, você traz para o seu paciente que o quê? Olha, eu me cuido para cuidar de você. Você está se cuidando também? Isso gera um ponto de conexão. Então, às vezes, a pessoa quer separar e não pode. E tem que trazer realmente para esse lado da identidade. Em 2023, Monique, eu vivi um burnout.
pelo excesso de trabalho. Nessa pressão de crescer. Eu lembro que em março eu dei mais de 20 cursos muito intensos. Eu fiz muitas palestras, teve o Estética em Micro no Expo Minas. Eu participei dos 3 dias ali com palestras. E eu estafei no mês de abril. Por tanto trabalho. E aí o Senhor falou comigo, olha, você precisa desacelerar, porque você está pensando só em trabalho. E foi um tempo realmente que o Senhor me fez dar um passo atrás, voltar a cuidar da minha saúde, voltar a cuidar do meu casamento. Foi um tempo que eu me abri para a maternidade, então eu tive o Rafael, então eu fui cuidar da minha casa, fui cuidar do meu lar. Continuei trabalhando, sim, mas reduzi, porque eu queria ali obedecer ao Senhor. E foi um período da minha vida onde eu fui muito curada. Fui muito tratada e muito curada na minha identidade. Então, hoje, eu falo isso com propriedade porque eu vivi. Eu vivi o desequilíbrio para hoje compartilhar com as mulheres que é possível ter uma vida equilibrada, que é possível você cuidar da saúde, que é possível, sim, você ser mãe e empreender, que é possível você ser uma profissional maravilhosa e também amar seu casamento. Não precisa escolher sucesso ou casamento, não precisa. Porque se pregam muito isso hoje, Nossa, né, Jaque? muito. Por isso que a gente tem que ter voz mesmo e falar. Dá pra equilibrar. Dá. E aí, equilibrar, muita gente pensa que é perfeito. Não é. É realidade. É vida real mesmo. Tem um peso também. Com certeza. Tem um preço. É um preço. Então, trazer para essas mulheres hoje, essas empreendedoras que, olha, não precisa escolher. Pegue as sementes que Deus colocou nas suas mãos e semeie cada uma no seu tempo, de uma forma única. Eu acho que esse é um grande diferencial que hoje eu vivo e que eu ensino, né? Tanto no Instagram, quanto na comunidade também, nas empreendedoras relevantes, que não precisa você perder o seu casamento, a sua maternidade, você consegue equilibrar. E é possível. E é assim, a gente sente mais leve. Hoje eu falo que eu tenho uma vida um pouco mais leve, que não é uma vida fácil, mas de muita responsabilidade, por entender esse equilíbrio do Senhor, sabe? Então, em resumo, quando a gente entende nossa identidade, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Nos negócios, nos relacionamentos. É tudo, gente. Eu tenho vivido isso, então... Muito. Nossa, é muito bom, muito bom. Jaque, quero que você traga pra gente como que é possível a gente crescer sem fazer tudo sozinha. É possível? É possível. É possível e é imprescindível? Você pode... lembra da escada? Você começa sozinha, vai crescendo, fazendo sua clientela. Logo depois, né, vem as outras fases. Chega um momento que realmente, se você não olhar o seu negócio com muita lucidez, novamente, e decisão, você estagna. Então, aí entra na parte de reflexão. O que eu preciso delegar? O que está me tomando o meu tempo máximo? Aonde eu quero chegar? E para que eu chegue nesse objetivo final, nesse sonho, qual o preço que eu preciso pagar? Então, eu creio que até um nível você consegue sozinha. Chega um momento que você vai precisar. Já que precisar de quê? Vamos lá. Trazendo isso para nossa realidade na área da estética. Você precisa de alguém, uma secretária, uma recepcionista, para cuidar do seu WhatsApp. Para o seu tempo ali de contato com o cliente seja reduzido. Né? Você precisa, talvez, você que tem um espaço maior, tenha sala, sublocar, porque ali você vai ter parceiras, isso vai crescer também. Sim. Você precisa de uma mentora. Eu sempre falo, o que é um mentor? Às vezes a pessoa tem essa dúvida. É alguém olhando o seu negócio do lado de fora, você tá ali no olho do furacão. Olha esse problema. Aí você tem um mentor que ele olha e fala, olha essa solução. Exatamente. Aí você fala, eu nunca pensei nisso antes, não é, Monique? Dentro da ilha a gente só vê a ilha. Só. E no meio dos problemas a gente só vê os problemas, né? Isso. A minha virada
se tornou um case, né, Jaque, pra você falar disso. Muito. Porque eu vim de um momento que eu estava num espaço muito menor, que era assim, ó, suando pra conseguir dar conta de pagar as contas, né, manter o espaço. Eu trabalhava em mais 3 laboratórios. Nossa. Quando eu comecei a conversar com a Jaque, que ela foi entendendo meu negócio, aí eu lembro que ela falava assim, então vamos colocar uma data pra sair do laboratório. Aí eu coloquei a data. Aí eu falei, mas ainda faltam 2. Aí teve um dia, né, num dos nossos cafés com a mentoria, que ela falou, mas ainda tem mais? E era, gente, era uma rotina super exaustiva e eu não via a prosperidade, né, já que acontecendo. Não via, gente. E ela veio e me deu o caminho. Aí, mais uma vez, a Jaque não vai fazer pra você. Não. Ela vai te direcionar. Eu direciono. O mentor vai te dar a direção, vai entender as soluções para os problemas, né? As soluções dos gaps. Mas ela não vai fazer pra você, não. A decisão de sair do laboratório tinha que ser de quem? Minha. Da Monique. Minha. Monique, E estruturamos. Dia 6 eu acho que eu lembro, 6 de março, 6 de abril. Você resolve. Eu quero você totalmente focada no seu negócio. Foi bom até aqui, seja grata, mas o Senhor tá te expulsando pra outro lugar, você não tá vendo? Era uma nova estação. Mas sem direcionamento, Não. eu não teria dado espaço. Então, eu estaria é muito na mesma importante. realidade hoje. Foram muitas mudanças ao mesmo tempo, né? Então, a gente aumentou o custo, diminuiu a entrada de renda, que eu me apegava lá no CLT. Isso. Mas eu vivi uma nova estação. Uma nova estação. Veio a calmaria. Primeiro foi um caos e veio a calmaria. Mas com direcionamento. E é legal que, só trazendo, que talvez o Senhor tá tocando no meu coração, talvez tenha muita gente vivendo isso. Quando Deus pede para que a gente dê um passo de fé, Ele não mostra o que tem depois do passo. Não. Ele não mostra o caminho. Quando ele falou com Abraão assim, sai da sua terra e da sua parentela, que eu te mostrarei. Então, quem teve que dar o primeiro passo? Abraão. Uhum. Então, essa é a nossa dificuldade como mulher. E eu falo isso, gente, porque eu sou assim. Aí eu quero assim, Senhor, tá. Agora me explica tudo que vai acontecer depois que eu fizer. Aí ele lá em cima olhando assim, Você primeiro dá o passo de fé e depois eu dou o chão. Isso. Eu dou o caminho. Então, essa é a dificuldade das mulheres hoje em dia. Que elas querem controlar e saber tudo. Nós somos resistentes, né? Eu mesma, quando fui dar um passo, eu falei, mas esse passo, eu vou dar o passo. Não tem chão. Não tem. Deus falou que ia colocar o chão, mas... Cadê? Deus, mas como? Olha, eu desse tamanhozinho questionando. Mas Deus, como? Porque não tem como. Não existe. Não... Porque a gente quer ver lá na frente, Lá na né? frente. E era só pra dar o passo. Era só pra dar o E foi passo. o que eu fiz, deu o passo. E não se abriram caminhos. Hoje você tá vivendo sonhos que eu acho que nem nas nossas primeiras nem conversas imaginava. Nunca imaginava. É um tempo que eu realmente não imaginava. Coisas É. muito, muito maiores do que eu imaginava viver. Pagando preços, né, Jaque? Mais uma vez, Muito. gente, as coisas não é vêm de mão fácil. beijada. Não vem. Quero trazer muito essa realidade pra vocês, do olhar pro outro e se comparar achando que só aconteceu. Não, É uma decisão, mas decisão. construindo em cima dessa decisão. todos Então, os se dias. inspirem, mas não se comparem. É. E o preço pra cada um é diferente. Deus é um Deus de movimento. Esteja em movimento que Ele fará. Exatamente, vai acontecer. Já aqui, conta pra gente, tem alguma mentorada, o processo de alguma mentorada que te marcou muito, que você consiga trazer pra gente aqui hoje? Bom, eu há 3 anos, né, que eu tenho a mentoria Empreendedora Relevante. Ela nasceu justamente dessa dificuldade que as minhas alunas de curso de técnica tinham em estruturar o negócio. E em 2022 eu abri a mentoria. E uma coisa que eu sempre me posicionei era, nunca seria uma mentoria só de negócios, que eu também traria a minha vivência de vida para dentro da mentoria. E eu lembro que em 2024, uma aluna me procurou que ela estava doida querendo ganhar mais. A todo momento que ela falava comigo, ela falava assim, eu preciso ganhar mais, eu quero ganhar mais, eu quero aumentar o meu faturamento. E quando a gente sentou ali na nossa primeira sessão, que é muito clareza, muito propósito, eu percebi que a fuga dos problemas dela era o trabalho.
E que ela focava tanto no trabalho que ela estava perdendo o casamento, que ela não estava cuidando da saúde dela. E aí eu comecei a dar alguns direcionamentos. Olha, você está preocupada só com isso, mas isso vai vir quando você organizar o restante. Porque uma verdade que eu tenho na minha vida e na minha mentoria é: nenhum CPF fraco gera um CNPJ forte. Você precisa se cuidar para cuidar bem da sua empresa. Exatamente. E ali eu lembro que foram meses. Ela tinha crise de ansiedade, porque a todo momento ela pensava somente no dinheiro. E um fato, não é que eu falo que você não tem que preocupar com o seu negócio, mas a sua aceleração financeira vem a partir de uma nova mentalidade e organizando a sua vida. Inclusive a organização antes do negócio. Então, eu fui dando ali direcionamentos para ela, para cuidar da saúde, para ela ter esse momento com o marido. Ela não tinha momento com o marido. Às vezes chegava no sábado, trabalho. no domingo, ela queria ir pra clínica dela. Ela, não, já que eu vou lá organizar para adiantar a semana. Eu falei, domingo é o dia da sua família. Seu marido tá em casa. Sai para almoçar. E ali, nesse processo, né? Ela estava, inclusive, afastada do Senhor. E logo depois da mentoria, ela viveu, assim, uma grande expansão. Ela foi para um outro espaço. Deus abriu uma nova clínica para ela, que ela não estava muito feliz onde ela estava. E nesse processo todo, né, ela conseguiu restaurar o casamento. E para mim, o ápice foi que ela voltou, né, para os caminhos do Senhor e se batizou. E eu falo que é um dos grandes cases nesse sentido de que o negócio é importante, mas, mais uma vez, você não pode perder a sua vida, o seu casamento, o crescimento dos seus filhos pelo seu negócio. Não é isso ou aquilo. Deus me deu essas ferramentas, Deus me deu esses pilares, né? Então, gerir tudo isso com sabedoria. Então, foi um grande case e hoje, assim, ela vive uma vida totalmente diferente. E eu sou muito grata, sabe? Através Fantástico, do que né? eu pude, né? Ser uma ferramenta na vida dela e organizar o negócio, sim. Mas mostrar pra ela que a vida também é muito boa. E a expansão veio depois dessa organização. A expansão financeira, que era o foco dela. Era o foco dela. Veio depois da organização. Ela falou comigo, eu lembro que ela falou comigo, Jaque, é incrível quando... Aí eu comecei a me posicionar da maneira como você foi me direcionando e foram aparecendo os clientes. E ela falou, nossa, eu gostei daquele vídeo de você na academia. Aí ela falava assim, Jaque, eu nunca imaginei que divulgar, eu ali me cuidando na academia poderia me trazer clientes. Você é da área da beleza, você é da área estética. Então acaba que você tá no movimento, as pessoas vão se interessar ligado, né? Com você. Então é naquele gap que você não está vendo, é que está realmente o movimento e a conexão com o seu cliente, o seu paciente final. E chega a ser engraçado, porque você vê umas coisas de fora, e hoje eu vendo outras pessoas, também até comentei isso com você, né? Aí eu consigo ter essa percepção, quando eu olho pro negócio das outras meninas, das meninas da comunidade mesmo. A gente consegue ter essa percepção, mas de repente, quando você fala, a pessoa pensa, tipo, nada a ver. Porque já teve direções que você me deu, que eu fiquei... Mas o que é que isso tem a ver? Está tudo ligado. Interligado. Exatamente. É uma mentalidade, né? Porque aí você, numa direção, você abre a sua mente, entende como aquilo funciona, e aí você não consegue mais retroceder. Não dá. Não dá. O paladar não retrocede em nada na vida. Não, que bom, né? Que bom, né? Dentro do negócio, principalmente. E são detalhes, né, Jaque, que faz toda a diferença. Detalhes que... Às vezes a gente de fora, né, sem um direcionamento, acha que é um detalhe bobo que não vai fazer tanta diferença. O encantamento do cliente dentro da clínica. Nossa! É um divisor. E são coisas que às vezes eu sou muito cuidadora, né? Então, eu penso até nos filhos dos meus pacientes que vão chegar até a clínica. Isso pra mim foi ótimo. Então, eu tenho um lanchinho pras crianças, né? Tem o cafezinho ali, mas tem um lanchinho das crianças. O que eu sei que as crianças gostam. E isso muda totalmente a percepção de valor em relação a gente.
são pequenos ajustes que a gente vai fazendo, mas que de dentro da ilha a gente não enxerga. Deixa eu contar um que eu tô lembrando. Claro, pode ficar à vontade. Vou contar, eu como mentora de Monique, eu vou contar um que vocês vão rir aí, tá? Monique, aquele dia que você postou aquele stories com roupa de treino... Ela não vai esquecer isso nunca mais. Gente, nunca que eu vou esquecer aquilo. Porque nós trabalhamos, desenvolvemos muito na marca da Monique o seu posicionamento através do digital, através da imagem, né? Muito elegante, finíssima, chiquíssima. Obrigada. Mas tinha alguns pontos que precisava de um refinamento. E eu lembro que isso era no mês de março, mais ou menos. A gente estava começando a mentoria. Sim. E aí, Monique me posta um story na clínica como biomédica. Ela estava fazendo lá a preparação para atender uma cliente. Um bioestimulador na clínica linda dela, maravilhosa. Mas ela estava com uma roupa de treino, acho que estava com aquela corta-vento, assim, e tal. Mas eu, com um olhar mais aguçado, eu percebi. E aí, na hora, eu mandei pra Monique assim... Monique, o que tá acontecendo? Ela, já que não vem entender minha amiga e tal, é super tranquilo. E eu acho muito legal quando a gente atende as amigas, né? Mas aí eu fui e falei com ela, Monique, olha... Eu entendo, né, que você tava na academia, fez toda a possível, tava de máscara, tava tudo... A biossegurança tava ótima. Eu nem tinha ido treinar, na verdade. Mas é a visão do cliente que você trouxe. O cliente olhando, ele não vai entender. Isso. E aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, não vamos postar vamos tirar esse story. E vamos, a partir de hoje, quando você estiver na sua clínica, você esteja compatível visualmente com a questão realmente da imagem. E mudou tudo aquele dia, né? É um ruído enorme, mas pra mim era super normal. Estou atendendo uma amiga, fui um dia que não tinha atendimento na clínica, até porque eu ainda estava na fase de reforma, né? Então não tinha... Por isso que eu falei, foi março mais ou menos, aquele tempo ali. Não estava com a agenda aberta. Aí pra mim tudo bem, não tinha ido treinar, estava com roupa de academia confortável. Olha o conforto. Mas olha o ruído, gente. Fica de aprendizado aí para as outras meninas também. Nós estamos sendo vistas o tempo inteiro. Todo, o tempo inteiro. Sabe o que aconteceu recente? Eu tinha um horário marcado com a dentista. E aí ela me mandou a confirmação. Era tipo 11h30 da noite, eu já estava dormindo. E foi um dia que eu acordei mais tarde. Era na quarta. Na quarta eu saí mais tarde de casa. E aí ela mandou mensagem cedo para mim. Vou considerar como cancelada a consulta, porque você não me respondeu. Aí, quando eu vi que era, tipo, umas 8 e pouquinho da manhã, eu falei, uai, mas eu não tinha visto o telefone. Eu evito de mexer no telefone nas primeiras horas do dia, quando eu não vou treinar cedo. E sabe o que ela me falou? Eu fiquei até preocupada, porque você posta cedo na academia. Se você não me respondeu, é porque você não ia vir, acontecer alguma coisa. Falei, gente, como estamos sendo observadas o tempo inteiro. Todo. Como eu posto ali a minha rotina, acordo muito cedo, vou treinar. Se eu não aparecia, ela subentendeu que aconteceu algo e que eu não estaria presente na consulta. Olha, tirou uma... Então, assim, deixa a situação que eu sei que você pensou aí, mas eu quero trazer isso, de como nós estamos sendo observadas o tempo todo. A gente acha que a gente não está sendo visto, tem poucos seguidores, tem poucas visualizações. Nós estamos sendo vistas o tempo inteiro. Todo. E pelo nosso cliente. Isso. E tudo que você está trazendo, isso pode aumentar o seu valor percebido ou diminuir o valor percebido. Monique, ela tem um plano de tratamento único dela, diferenciado dela, que, né, nós trabalhamos muito nesse protocolo e fizemos uma grande movimentação nele. E eu sempre falo com ela essa questão, olha, é o seu valor percebido. Porque vender um produto de 1.000 é diferente de vender um produto de 5.000. E ali você precisa aumentar esse valor percebido. Lembrando, valor percebido dentro da sua realidade. Não é mentira não, gente. Nós somos cristãs, nós não mentimos, amém? Mas é a sua realidade. Se você treina, é numa academia. Se você corre, é o seu momento. Né? Se você tem momentos com as suas amigas, num café, na sua clínica, uma clínica bonita. Isso tudo é valor percebido. Você estuda, você tá sempre em eventos, em conexões. Então, isso tudo é valor percebido. Exatamente. Né? Então, não é só uma coisa. É o conjunto de coisas, né? Conjuntos de pontos ali.
É o que eu falo de refinamento, é aquele olhar. Refinamento da imagem. Estamos vivendo isso. Estamos vendo muito isso, dona Monique. Faz muita diferença, gente. Hoje, até o dia que eu penso... Tem dia que a gente acorda, né? Mas, Sim. ai, não quero pensar. Mas eu tenho muita clareza de o que eu quero entregar para o meu paciente. E a minha imagem conta para o meu paciente. É o que a Jaque falou, né? É dentro da sua realidade, é dentro do que você gosta também. A gente tem que entender a nossa identidade, o que a gente gosta de vestir. Por exemplo, brincos. Hoje estou com um brinco um pouquinho maior, você viu? Tá linda hoje. Pra te receber. Mas acessórios muito grandes não combinam com a Monique, não fazem parte da identidade da Monique. Mas como que eu posso entregar o meu melhor visualmente dentro do que eu gosto, dentro do que compõe a minha identidade? Isso não mesmo. precisa de estar de salto todos os atendimentos, né, Jaque? Não. Salto não é sinônimo de... Salto, blazer de e taça refinamento. não é sinal de refinamento. E são elementos. Exatamente. Mas não adianta você estar, né, com um blazer, mas a sua técnica, o seu espaço, a organização do seu espaço, né? Então, são pontos que precisa ser aprofundado. E talvez você esteja nesse nível de aprofundar além da técnica, né? Foi quando a gente teve essa grande virada de chave também com a Monique empresária, não só com a Monique biomédica. Foi uma grande mudança também. Foi. Porque a técnica bem feita muita gente executa, né? Sim. Agora, o diferencial é como você é visto. O valor percebido, né? Como você já trouxe pra gente. O valor Só percebido. técnica não vende, gente. Quem não é visto, não é lembrado. Isso. Mas você precisa ser bem visto também. Também. Não é só ser visto. Muito. Tem que aparecer. Tem que perder o medo de aparecer. Hoje, pra mim, já se tornou muito natural. Eu acho que nós, como suas seguidoras, né? Porque antes de ser mentora da Monique, eu sou seguidora dela. A gente já fica naquela expectativa do bom dia de manhã, né? Do abençoada, próspera, já clica, já... Virou um já mantra. é uma rotina. Uma rotina. E tem uma palavra que eu falo muito, que é repetição. Então, você vai ocupando a mente do seu cliente, do seu seguidor, da sua audiência, repetindo. Aí, uma vez uma aluna virou pra mim e falou assim, não, Jaque, eu não vou postar isso novamente. Eu falei, você vai sim, porque isso tá reafirmando algo que é importante para que ele pague o que você quer vender. Então, não fiquem com medo de repetir. Não fiquem com medo de falar novamente do mesmo produto, falar novamente do mesmo serviço, porque isso muda totalmente o valor da sua marca. E ocupa espaço na mente do seu cliente. Quando você trouxe pra mim de trazer os looks, né? Porque eu sempre estou pensando em looks. Aí no início a gente pensa isso. Nossa, mas vou postar todos os dias? A gente, como quem está postando, não tem essa mente do cliente. É o que eu estou aprendendo a fazer também, né? Enxergar tudo com a cabeça do cliente e do seguidor. E aí quando eu comecei, né, a me posicionar, mostrando o look diariamente, como eu vim, o que eu pensei. Hoje eu estou de preto básico, porque eu não queria pensar, às vezes acontece. Mas eu comecei a receber feedback de paciente. Nossa, Monique, eu já fico esperando o look do dia. Olha isso. E eu pensando, estou repetindo isso aqui pra quê, gente? Estou fazendo o que ela falou, mas eu estou repetindo pra quê? E a gente vai ocupando espaço na mente e na rotina também, né? Do paciente, do seguidor, quem está nos vendo. Audiência. O pessoal já fica esperando, gente. Então, aí haja criatividade também pra eu aparecer agora, né? Não posso mais falhar. Sobe o nível. Sempre existe um próximo nível. Mas é gostoso. Eu tenho gostado muito de aparecer. Porque a gente vai tocando em vidas, né? De várias outras formas. Eu recebo mulheres que não se cuidavam e começou a ir pra academia porque veio postando. E eu trago muito essa realidade de hoje foi difícil. Hoje eu quase perdi pra preguiça. Monique, um ponto pra gente... Quando nós começamos a olhar os nossos seguidores como vidas... Nós temos que diminuir o pensamento de e se alguém me criticar? E você precisa aumentar e se eu inspirar alguém? Exatamente. A minha virada de chave, eu tô no Instagram desde 2018, falando aqui de rede social. Eu tive uma palavra do Senhor que eu não iria para missões externas, mas eu
teriam a minha rede social como uma missão de alcançar vidas. E eu levo isso muito a sério. Eu tô no Instagram desde 2018. Todo mundo que me acompanha há mais tempo sabe do meu crescimento. Fala que eu tenho seguidores raiz, né? E aí, isso sempre me norteia. Tá, vai ter uma pessoa que vai reclamar, né? Algum familiar fala, ai, para com isso. Você não é blogueira, não. Você não é influencer, não. Não, que bobeira. Todo dia a mesma coisa. Mas vai ter aquelas pessoas que te seguem e vai ver você uma inspiração. Vai ver você uma oportunidade de impulsionar a vida dela. Então, quando a nossa mentalidade sai das pessoas que te criticam, haters, e você entra na mentalidade de, nossa, eu me cuidando, eu posso inspirar outra mulher a se cuidar. Eu mudando o meu negócio, eu posso inspirar, influenciar outra empreendedora a mudar. Você acessa a mente de Cristo. Porque quem é o maior responsável na nossa mente, na nossa vida, que quer o nosso crescimento? É Jesus. Então, ali está um grande ponto. Não fique pensando no que você vai perder ou quem vai te criticar. Olhe para quem você vai impulsionar, para as vidas que você vai transformar. Porque quando você acessa essa mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, aí fala lá, você vive a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso foi uma mudança de chave na minha vida. Muito forte isso, muito forte e profundo. E eu tenho vivido isso. Chegaram pacientes, tem chegado, né, pacientes, que não foi indicação, que me encontrou no Instagram e, Monique, eu vim porque eu me identifiquei com isso e isso que você fala. Às vezes o devocional, uma palavra ali que eu posto, é a conexão que a gente vai criando, né? E hoje eu penso que se eu consigo inspirar, impulsionar, tocar uma pessoa por dia, eu já ganhei meu dia. Através do Instagram. Eu poderia não estar fazendo nada. Se eu estou fazendo a diferença na vida de uma pessoa por dia, já é muito, né, Já é muito, com certeza. Gente, já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Ficaríamos aqui horas e horas conversando os casos. Mais nós duas. Porque a gente fala pouquinho. Nos entendemos pouco. Jaque, primeiramente, deixa eu falar com vocês. Nós vamos ter conteúdo exclusivo lá no grupo da comunidade, já que vai encaminhar lá. Por isso que é importante fazer parte da comunidade, né, gente? Não é só um grupo aleatório, não. É literalmente para impulsionar o negócio aí de quem empreende. Mas, Jaque, qual o conselho que você deixaria aí para quem está nos assistindo, para essa pessoa crescer sem se perder no caminho? Qual o direcionamento que você deixa aí para essas pessoas? Acho que a gente fala diretamente com mulheres empreendedoras. Então, o maior conselho que eu poderia dar para elas é realmente estejam firmadas na sua identidade. Queiram e aprendam cada vez mais, mas nunca se esqueçam do porquê começou. Qual é o propósito? Falando de negócios. Por que você faz o que você faz? Por que você começou o que você faz hoje? E dentro disso, desse nível de consciência, eu faço só técnica, eu quero o meu... Não importa qual é o seu sonho. Às vezes tem muitas mulheres que têm o sonho de trabalhar para conquistar a casa própria, para viajar, Ótimo, todos são válidos. Mas por quê? Por quê? Tem esse porquê muito claro. Porquê muito claro. Por exemplo, hoje minha família, né, eu sempre brinco, 4 pilares importantíssimos da vida, né? Até mesmo para trazer esse nível de consciência aqui para as seguidoras, a audiência. Sua vida com Deus é a mais importante. Então, acesse ao Senhor no nível de quem Ele te criou para ser. Quem Ele te criou para ser? Em Jeremias 1:5. Antes da formação do ventre da sua mãe, eu já sonhei com você. Então, a sua origem não é o seu trabalho, não é sua mãe e seu pai. Sua origem é Deus. Então, quando você acessa essa identidade nele, você tem convicção de quem você é. Cuide da sua saúde, porque ninguém vai na academia por você.
Ninguém vai cuidar da sua saúde mental por você. Então, cuide da sua saúde. Ame a sua família. Queira ter uma família. Sabe? Ame seus filhos, ame seu marido. Esteja próximo, honre seus pais. Sabe? São princípios, tão óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. E tenha um negócio, assim, que você ame o que você faz. Mas que você seja estratégica. Seja uma mulher inteligente. Uma mulher que organiza. Então, não tem como um conselho só. Tenha convicção da vida que Deus te entregou. Sabe? Faça o melhor com o que você tem hoje, equilibrando o hoje, para que você possa viver, né? Jeremias 29:11, os planos e os sonhos de Deus para sua vida. Então, o primeiro lugar, não tem como a gente falar de negócio sem falar de identidade. Esteja firmada em quem você é. Em quem Deus te criou para ser. Realmente, em quem o Senhor te criou e por que Ele te deu esse negócio. Que não é só para você ganhar dinheiro, que é lícito. Não é só para você crescer uma clínica, que é muito válido. Mas é para você alcançar vidas. O principal. O seu negócio, a sua família, a sua vida são ferramentas do Senhor nessa terra. Deixe um legado através da sua vida. Fantástico, né, gente? Fantástico. Jaque, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter trago tanto enriquecimento para a vida das empreendedoras. Todos os dias eu aprendo um pouco mais com você. A cada conversa a gente vai, né, recebendo mais mesmo. A gente veio aqui para falar principalmente de propósito. E olha como que Deus foi conduzindo mais para a identidade, também. Que eu acredito que é realmente o maior gap, né? Não só das mulheres, da nossa geração. Da nossa geração. É o maior gap. E é extremamente importante, né? A gente reconhecer a nossa identidade, entender a nossa identidade. Então é isso. Nos vemos em breve, né? Mais novidades por aí. Gente, muito obrigada, né? Por todos vocês que nos acompanharam até aqui. Em breve teremos aí um novo episódio com uma outra convidada também excepcional. Estamos prometendo, estamos entregando mesmo muito. Não deixe de acompanhar a nossa página, @papodeconsultorio.mv. Encaminhamos todas as novidades para lá, nos stories, no feed. E até a próxima. Tchauzinho.